Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à 16ª aula do treinamento de orientação a objetos com C#. Na aula de hoje, vamos trabalhar com interface. Mas, afinal, o que é interface? Bem, a gente viu na última aula o conceito de uma classe abstrata. E uma interface é muito parecido. O que muda é que na classe abstrata, a gente tem a opção de criar métodos obrigatórios e métodos opcionais. Já na interface, a gente só tem métodos obrigatórios. Então, não tem como flexibilizar aí o uso de algum método. Então, ele é um pouco mais rígido. E uma dica muito importante, no C#, por boas práticas, toda interface começa com a letra I. Exemplo, I pessoa, I produto, I animal, I colaborador, tá bom? Então, I de interface. Vamos para as características. Uma eu já falei para vocês, que é ter apenas métodos obrigatórios. Tanto que quando eu passo esse assunto, muitos alunos falam, poxa, então a classe abstrata é muito melhor. Então, depende, porque aqui a gente tem outras características que têm que ser levadas em consideração. A segunda é bem interessante. No C#, uma classe não pode herdar mais que uma classe. Então, quer dizer, a gente não pode ter a famosa herança múltipla. Uma classe só pode herdar uma classe. Então, por exemplo, uma classe pessoa, ela não pode herdar uma classe aluno e uma classe colaborador, por exemplo. Ou aquela pessoa vai herdar aluno, ou aquela pessoa herda colaborador. Viram? Quando você utiliza interface, a gente consegue flexibilizar, porque não chega a ser uma herança. A gente trabalha com um conceito chamado implements. Então, quer dizer que nós podemos trabalhar com múltiplas interfaces em cima de uma classe. Então, dependendo da estrutura, é algo bem legal. E outra característica é a padronização nos projetos, garantindo um código mais limpo e também reutilizado. Para a gente poder entender legal esse conceito, vamos para a prática. Visual Studio Code, estamos aqui no 07 abstração com o terminal aberto, volto um diretório cd espaço ponto ponto. Em seguida, vamos criar o nosso 8º projeto, .NET New Console -N 08 interface. Projeto criado, File, Open Folder, 08 interface, Enter. Podemos fechar a aba de boas-vindas e em seguida criar a nossa primeira interface. Botão direito, New File e calculadora base.cs. Então, nessa calculadora base, nós teremos alguns métodos que serão obrigatórios para a classe calculadora que será criada daqui a pouquinho. Interface e calculadora, base, por uma linha, chaves. E aqui vamos criar 4 métodos. Um double, soma, um double, subtração, em seguida, double, multiplicação e depois double, divisão. Perfeito. Salvando. Essa aqui, então, é uma interface contendo 4 métodos obrigatórios. Podemos fechar. E agora eu vou criar uma classe de calculadora. Botão direito, New File, calculadora.cs, class, calculadora, pulo uma linha, abro e fecho chaves. Para a gente poder referenciar nossa interface, é muito simples. Aqui na nossa class calculadora, utilizo 2 pontos e referencio. E calculadora base. Olha que bacana, pessoal, temos um pequeno erro que diz o seguinte: os seguintes métodos precisam ser implementados. Soma,
subtração, multiplicação e divisão. Para arrumar isso é muito simples. Passando o cursor sobre o problema, nós temos aqui um Quick Fix com a opção de implementar os métodos da interface. Então, clicando aqui, olha que bacana, temos todos os 4 métodos: divisão, multiplicação, soma e subtração. Lembrando que todos os métodos contidos numa interface são obrigatórios. Porém, outra coisa que vocês têm que saber é: a gente pode trabalhar com várias interfaces. Então, por exemplo, Ralph, e se eu tivesse uma segunda interface, eu poderia referenciar? Sim. Diferente de uma classe abstrata, nesse caso, se ao invés de ter uma interface calculadora base, eu tivesse uma classe abstrata, eu poderia apenas fazer referência de uma classe abstrata. Agora, quando utilizamos interfaces, a gente consegue utilizar várias. Então, olha que bacana. Vou criar mais uma interface, botão direito, New File e calculadora avançada.cs. Ocultar isso aqui, interface e calculadora avançada, pula uma linha, abro e fecho chaves. E aqui, pessoal, a gente vai definir outros métodos. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um double tangente. Também vou criar um método double seno. E o terceiro e último método, double cosseno. Legal, temos tangente, seno, cosseno, salvando aqui. Agora volto para a classe calculadora, supondo que a gente queira ter, então, os 4 métodos do nosso calculadora base e os 3 métodos da calculadora avançada. Eu vou adicionar aqui uma vírgula e calculadora avançada. Teremos um errinho, passo o cursor aqui em cima, Quick Fix, Implement Interface. Perfeito! Cosseno, divisão, multiplicação, seno, soma, subtração e tangente. Os 7 métodos estão aí. Então, o legal de uma interface é que você pode quebrar em pequenas interfaces e utilizando na medida do possível. Viu que há necessidade de uso, pode implementar que não tem problema. Gente, espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado desse assunto. Tendo qualquer dúvida, por favor, comenta aqui embaixo, não esqueçam daquele like e até a próxima aula.